Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias. E hoje estou muito feliz, afinal de contas terei a grande honra de poder eternizar o incrível e maravilhoso enredo de vida de uma estupenda médica. Falo dela, doutora Caroline Fernandes, que também é, obviamente, médica, ginecologista e obstetra. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma incrível honra poder receber alguém do seu gabarito. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É uma honra estar aqui junto com você, Gustavo, para poder passar um pouquinho mais sobre a minha experiência de vida, sobre a minha pessoa como filha, como mulher e também, né, como profissional. Sobre a nossa vida, vou te fazer uma pergunta e você vai depois entender aonde eu quis chegar. No final de semana que acabou de passar, ou na última semana, em algum momento, com alguma amiga, com o seu marido, com a sua mãe, com alguma colega de trabalho ou com algum paciente, na semana passada você falou sobre a sua saúde mental ou perguntou sobre a saúde mental de quem você estava conversando? Ah, com certeza, né? Isso dentro da medicina, principalmente, ela faz um pouquinho de parte ali da, Sim. da nossa rotina, né? Mas não só na profissão, como às vezes em casa mesmo, né? Com o marido, aquela preocupação de saber como a pessoa tá, como ela está reagindo diante do dia a dia dela mesmo, né? Então, isso tudo é muito importante, a pessoa ter uma qualidade de saúde mental mesmo para suas relações. E por que que eu fiz essa primeira indagação? Nós sabemos que esse assunto ficou em voga na sociedade muito por conta daquilo que o mundo viveu na pandemia. Não se falava sobre saúde mental, pelo menos da forma que começou a se falar pós-pandemia. E parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que o mundo pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia você vê e a abrangência que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro aos médicos psiquiatras, me refiro também, obviamente, aos psicólogos, os terapeutas, enfim. Se fala e se aborda sobre saúde mental hoje de uma forma totalmente diferente do que abordava esse assunto, do jeito que ele era abordado pré-pandemia. E falando sobre o que você acabou de responder e pensando nesse contexto atual voltado para a saúde mental. Como está a Caroline Fernandes mentalmente falando neste ano de 2026? Equilibrada, talvez seja a palavra, né? Eu acho que o nosso corpo, ele é um total controle, né? É mente e corpo. Se a gente não tiver esse controle, às vezes as situações vão fugindo do nosso controle mesmo. Então, uma mente equilibrada, ela é capaz de dominar o seu próprio corpo e aí sim você conseguir alcançar, né, os seus objetivos. O que foi a pandemia para a sua história de vida? A pandemia acho que foi um marco. Eu estava em formação, né, na especialização da ginecologia e obstetrícia durante a pandemia, né? E estar ali numa linha de frente, vendo, às vezes, pessoas próximas perdendo entes queridos, né, por causa da pandemia, foi algo que foi muito impactante. Às vezes, pacientes mesmo nas nossas mãos ali no hospital, gestantes, passando por aquela situação, né? E às vezes a gente tendo desfechos bons e outras vezes desfechos muito ruins. Então, isso em si impactou bastante a minha vida da pandemia para frente, do cuidado mesmo com a pessoa em si e não Sim. só com a doença, né? Pensando naquilo que foi a pandemia para o mundo e para a sua história de vida, qual foi o grande legado que ela deixou na sua relação com amigos, com amigas, com os seus familiares, agora com o seu marido, com os seus pacientes, enfim. Algo, doutor, que você acaba praticando todos os dias e você para e pensa, eu estou fazendo isso, eu estou falando mais isso por conta do que a pandemia gerou na minha vida. Eu acho que é justamente esse cuidado com a pessoa, né, em si, com as relações interpessoais, né? Então, esse é o cuidado que eu acho que a pandemia deixou para mim. Porque de nada adianta, às vezes, eu ter um cuidado de uma doença,
de uma alteração de algum exame, né, alguma queixa da paciente, mas se esse cuidado, o cuidado pessoal mesmo, igual tem uma frase que eu gosto muito que fala, domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, esse contato, essa empatia, né, eu acho que ela é o grande legado ali da pandemia. Como era a Caroline Fernandes antes, obviamente, de se transformar em doutora Caroline Fernandes nos tempos de escola? Ih! Bom, eu sempre fui muito dedicada, Sim. muito estudiosa, sempre fazia parte das primeiras cadeiras da Era sala. pra enganar, não. É porque você gostava de Não, estudar eu mesmo. gostava mesmo, Eu gostava enganava muito de nessa estudar. parte. E assim, sempre me dediquei muito, não gostava de muita conversa, era de poucos amigos, mas os grandes amigos que eu fiz na época do colégio, que hoje Uau. levo até hoje. Fala o né? nome deles aí, que legal, cara. Fico muito feliz com isso, sério mesmo. Tem Raíssa, tem Carol, tem Deirdre, tem Pamela, né? E por aí vai, são várias, né? Amigas aí da época do fundamental mesmo. Acho muito interessante porque nós sabemos o peso que uma amizade verdadeira tem na nossa vida. Não só nos aspectos e nas horas boas, mas sobretudo nas horas ruins. Sim. E essa questão das amizades da época de infância, da adolescência ou da pré-adolescência, fazem parte, tudo isso que eu falei, faz parte de um universo escolar. E tudo que a gente viveu na escola, ou nas escolas em que você estudou, por exemplo, são situações que marcaram a nossa vida e que estarão presentes para sempre na sua retina. E o período escolar é muito gostoso de ser lembrado, pelo fato de que talvez o tópico principal que faça ser um momento muito marcante na nossa história é que durante tudo aquilo que a gente viveu na escola, nós sabemos que é algo que jamais voltará. Tudo aquilo vivido no tempo escolar, a gente tem a certeza, é igual a morte. A gente tem a certeza que nunca mais vai voltar. Não só aquilo que a gente viveu na escola propriamente dita, dentro ali do território escolar, mas sobretudo sobre o que era a nossa vida durante o período escolar. Era uma vida muito mais tranquila. Né? Sim, muito Nossa mais única leve. responsabilidade era passar de ano. E hoje, diferentemente do que acontecia na vida infantil, a nossa vida adulta ela é recheada de responsabilidades. Feito toda essa introdução, doutora, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, pode servir para qualquer uma. Independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, vem na sua cabeça na hora. Eu acredito que é as amizades mesmo em si que construí ali na escola. Porque conhecimento, independente de qual escola a gente participa, de qual vivência a gente tem também ali naquele período, as situações vão passando e acabam sendo muito similares né, entre as pessoas. Mas eu acho que as relações mesmo de amizades que a gente constrói durante este período, muitas das vezes não tem tanta cobrança, são diferentes, né? Então, eu acho que isso é o que mais marca mesmo. Você que escolheu a medicina para sua vida ou a medicina que a escolheu? Em partes, os dois, né? Quando eu me decidi que eu queria entrar, né, para a área da saúde, a minha porta nem sempre foi a medicina. Eu queria mesmo ser fisioterapeuta. E aí, com o passar do tempo, o cursinho, fui amadurecendo a ideia e aí o cuidar, ele falou muito mais alto e falei que eu posso fazer mais sendo médica do que como fisioterapeuta. Então, assim, na minha cabeça, era esse o pensamento quando eu me decidi. Além não tinha inspiração na família ou em pessoas próximas que também já eram médicas. Então, assim, eu meio que fui desbravando, né, isso. Então, quando eu me vi diante daquela situação, cheguei a prestar vestibular os primeiros para fisioterapia, cheguei a passar muito longe, e aí, na época, meus pais viravam assim, Carol, tem certeza que é isso que você quer? E aí, quando eles me fizeram essa pergunta, ele falou assim, porque se você quiser isso, eu vou te apoiar. E aí, foi quando eu falei assim, não, eu acho que eu quero mais. Não é isso seria bom, mas eu acho que
não seria eu por completa. Então, eu quero medicina e vou tentar. E aí, passei mais um ano de cursinho até realmente conseguir alcançar ali e seguir essa direção da medicina. Sem pensar no diploma, o que é o curso de medicina e como ele forjou não só a profissional e médica doutora Caroline Fernandes, mas, sobretudo, a mulher Caroline Fernandes? O curso, ele é um curso muito extenso, né, por si só, com uma carga horária muito pesada. Eu fiz parte de uma turma que a maior parte dos alunos eram pessoas mais velhas, então, assim, às vezes já tinha uma segunda graduação, muitos eram odontologistas, outros eram advogados, tinham pessoas que saíram de uma área completamente diferente da contabilidade e foi para a medicina, outros eram enfermeiros, fisioterapeutas, então, assim, eram pessoas um pouco mais maduras e que já sabiam o que estavam buscando ali, né, dentro da medicina. Então, querendo ou não, isso também me deu um pouquinho de força, mentalmente falando, para falar, não, eu sou capaz de alcançar, assim como essas outras pessoas também são capazes de enfrentar este curso, né, dentro da área da medicina. E ao ver cada área, né, ali, a gente consegue entender melhor o funcionamento do nosso corpo, né? E aí, não só dentro da ginecologia, que foi a área que eu escolhi, mas quando a gente passa a ver o organismo como um todo e ver o poder da mente em cima do organismo, então isso tudo ali foi muito bem detalhado para a gente. Claro que a melhor parte foi quando a gente começou a colocar a mão na massa, né? Os ambulatórios, né? A parte do hospital, do internato. Mas eu acho que a teoria ela é fundamental. E hoje em dia, a gente às vezes passa muito abatido em cima da teoria e fica muito na especulação de terapias, de tratamentos novos e esquece que a base, né? A base ela tem que estar bem consolidada, independente da sua área. Então, eu penso que essa formação médica, ela deve ser cada vez mais exigente, né? No intuito de formar bons profissionais aí no futuro. Pensando dentro da trajetória da Caroline Fernandes no curso de medicina, e para quem é leigo, quando a gente pensa em um estudante de medicina que está sendo, né, está ali enquanto estudante, na nossa cabeça já passa a ideia de que é um desafio muito grande, porque independentemente da especialização que ele vá se inserir pós-faculdade, na residência, né, se eu não me engano, que é o termo correto que se fala, ele vai salvar vidas. E dentro da trajetória que você estabeleceu dentro do curso, qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou? Aquele momento que hoje, quando você vê tudo dando certo na sua história, enquanto médica, você agradece a Deus e a você mesma por ter tido força, por não ter desistido lá atrás. Eu acho que, principalmente dentro da minha área, né, que é a parte da ginecologia e obstetrícia, a gente vê muito o lado bom, né, da medicina, que é trazer vidas ao mundo. Então, assim, isso é algo que a cada nascimento isso me impacta muito e cada parto ele é carregado de emoções que outros partos não, cada parto é único, né? Assim como cada pessoa é única, né? Então existem algumas situações que a gente, claro, está preparado para tudo, a nossa formação nos obriga a isso. Mas, às vezes, a gente se depara situações que a gente vira e a única resposta que a gente tem é não foi só eu, né? O motivo disso tudo aqui também foi de Deus, né? Porque tudo acontece de uma forma muito perfeita. E outras situações também, né? Às vezes, nas grandes complicações que a gente tem dentro da obstetrícia, às vezes, diante de uma eclâmpsia, por exemplo, né? Que é quando a mulher gestante ela tem um pico hipertensivo e convulsiona, né? Isso pode levar em risco não só a mãe, como o bebê. E merece ter uma equipe treinada ali naquele momento para poder agir de maneira o mais assertiva possível, o mais rápida para salvar as duas vidas, né? Em alguns momentos a gente olha diante daquela situação, daquele, entre aspas, né, daquele caos que está o momento, aquele caos organizado e que depende muito de você, mas quando a gente tem um desfecho bom em cima de uma situação como essa, é algo muito gratificante mesmo.
Sobre a Caroline Fernandes com o diploma na mão, qual foi o maior desafio que você enfrentou? São vários os desafios diários, sabe? Desde situações banais de algum diagnóstico que às vezes você olha para a paciente chega, conta a história, a gente faz aquela anamnese, aquela pergunta, solicita alguns exames pensando assim, é isso. E aí, de repente, quando chega os exames, está completamente virado, às vezes você se encontra um pouco perdido. Mas o grande desafio em si, para mim, é justamente essa parte da obstetrícia, né? Que requer atualizações muito frequentes mesmo, para você não se deixar ultrapassar, né, Sim. por protocolos em si. Então, meu grande desafio hoje é manter, às vezes, o conhecimento, o domínio dentro de um plantão e, às vezes, ter essa capacidade de transmitir o conhecimento para quem está em formação, né? Que, igual no hospital, a gente tem a residência médica. Sim. Então, sou preceptora de alguns médicos em formação, tanto da parte clínica quanto da própria especialidade. Então, isso, às vezes, são grandes desafios, além dos outros desafios da nossa rotina mesmo, como um exemplo que eu contei, né, da eclâmpsia, que é algo que recorre aí no nosso meio. Eu escuto sempre quando eu converso com alguma jovem médica que ainda está no estágio de dar plantões, que acabou de se formar, e eu fico pensando o quanto que essa fase ajuda essa profissional a performar ainda mais enquanto médica no futuro, ou no futuro próximo. E você passou por esse caminho no início da sua jornada enquanto médica. O quanto que esse período inicial já formada te auxiliou a ser a médica que você é hoje nos tempos atuais? Eu acho que esse período ele faz parte da nossa formação ali profissional, né? E é importante além, né, das atualizações, como eu já falei, de você ter uma certa constância e de você estar sempre em alerta, né, para tudo que pode estar acontecendo e direcionando ali no caminho. Então, assim, os plantões, eles são extremamente exaustivos, eles te colocam numa situação de estresse muito grande, né? Então, assim, você primeiramente tem que estar com a mente preparada para aquele plantão ali e, acima de tudo, né, o seu conhecimento. Mas as situações são inúmeras, né, que podem acontecer. Então, eu acho que estar preparado ali, né, para situações em aberto, que você não sabe o que vai chegar. Às vezes, diferente de um consultório que você tem toda a sua rotina, às vezes é sempre consultas eletivas, né? E o plantão, ele te deixa nesse estado sempre mais próximo do paciente, do tirar a dor, da analgesia, do mais urgente que ele precisa ali naquele momento. Então, essa empatia, esse cuidado ali do plantão. Sobre a sua especialidade, qual é a magia e o quão lindo é poder ver o nascimento de uma vida? É inexplicável, às vezes. Como eu falei, às vezes pode. Não, é tão lindo que eu falo que é tão perfeito que é Deus, né? É o mais próximo que a gente tem ali do contato com o ser divino. Porque existem tantas coisas que poderiam dar errado e, na maior parte das vezes, a gente tem um desfecho muito bom, Sim. né? A alegria do primeiro contato, a energia da mãe receber o bebê pela primeira vez, de ter aquele primeiro olhar, né? A mãe, ela já ama desde a concepção, Exato. né? Mas quando ela consegue olhar e pegar aquele bebezinho ali, é uma emoção que às vezes não tem como a gente explicar mesmo, não. Os partos geralmente são muito emocionantes. Alguns, não me canso pela energia mesmo daquele momento, às vezes de sair da sala chorando também junto com a paciente, porque é de uma extrema sensibilidade o dar à luz, independente da via de parto, né? Quais são as doenças na saúde feminina que vocês, médicas, ginecologistas e obstetras, podem identificar? Bom, desde alterações, né, como o ovário policístico, que agora mudou de nome, que é muito comum na fase da juventude. Temos outras doenças como
endometriose, que está muito em voga também agora, miomatose, as doenças da mama, né, com os nódulos, fibroadenomas de mama, o rastreamento em si do câncer de mama, né, que é muito prevalente, a questão do colo uterino também, né, com as alterações ocasionadas pelo HPV, que podem lá na frente se tornar também patológicas ao ponto de gerar um tratamento oncológico. Então, assim, é uma gama muito grande de doenças ali do trato feminino que a gente tem essa oportunidade de reconhecer e de cuidar, né, desse tipo de paciente. Você respondeu algo que vai ao encontro do que eu irei colocar de substância na minha próxima pergunta. Por quê? Na sua penúltima resposta, você fez questão de citar, mediante a minha pergunta, a magia de ver uma vida nova entrar neste plano, podemos dizer assim. Mas na sua última explanação, você citou situações onde existe ali a necessidade de ser técnica e não transparecer uma emoção que durante um parto, por exemplo, é totalmente normal e possível. Como você mesmo disse, às vezes depois ali de um parto, vocês saem chorando. Vocês saem chorando. E aonde eu quero chegar, doutora? Existe uma linha muito tênue de ser muito técnica e ter ali a frieza de passar um diagnóstico de uma doença para no outro dia estar trabalhando num parto. Como conseguir estabelecer essa linha de equilíbrio dentro de uma área onde você convive com a extrema felicidade e a maior dádiva que uma mulher pode ter na Terra, mas ao mesmo tempo, no outro dia, por exemplo, ter que conviver e dar um diagnóstico que ninguém quer receber? Eu costumo falar que nunca é fácil a gente dar um diagnóstico ruim, né, para a pessoa. Isso independente da área, dentro da ginecologia ou de outras áreas. E isso a própria faculdade ela vai nos moldando também a esse cuidado, a esse laço de entregar para a paciente o que precisa ser dito e, ao mesmo tempo, acolher o paciente, as situações, as dúvidas, os anseios e direcionar o melhor caminho para tratamento. Então, assim, isso é algo que vem desde a faculdade, Sim. que a faculdade em si, ela não nos prepara para isso. E eu costumo falar que só quando a gente começa a trabalhar mesmo, começa o contato com a pessoa e começa a dar informações, dar diagnósticos, dar tratamentos, é que a gente vai refinando essa técnica, sabe? E vai se tornando, às vezes, mais empático, né? Dentro do contexto, para que a pessoa se sinta acolhida e se sinta disposto, né, a lutar pelo tratamento em si, né? E eu costumo deixar bem claro para os pacientes, em algumas vezes, que independente do que acontecer, que ele pode contar, né, comigo, com a minha assistência, desse cuidado, de dúvidas, né, que ele por acaso vier a ter, de questionamentos que às vezes não sejam da minha especialidade, mas que se ele tem a confiança, né, na minha pessoa, que ele pode trazer, que ele pode confiar. Então, esse refinamento aí a gente vai fazendo ao longo dos anos. E é muito assim... A pessoa ela tem que estar muito preparada emocionalmente para isso, né? E ter uma base muito forte, tanto na família, em casa, ou da própria pessoa em si, das pessoas que às vezes não têm os familiares tão próximos, mas que tenha um laço de amizade, que tenha uma religião, que tenha uma atividade física, que tenha algo ali que consiga te colocar a sua mente no lugar, né? Para que você, primeiramente, esteja bem, para depois conseguir tratar o outro. E enquanto filha e mulher, o quanto que você se sente importante na vida de outras mulheres que você às vezes nem conhece tão a fundo assim, de ter intimidade e de ser próxima, mas ao mesmo tempo saber da sua importância enquanto profissional e ser um agente para lá de fundamental na saúde dessa mulher que você não tem nenhum vínculo, mas acaba tendo um vínculo para lá de fundamental na vida dessa figura feminina.
E, assim, para as pessoas que conhecem, às vezes que se torna um pouco mais fácil, né? Você ser aquilo e ser uma inspiração para as pessoas, né? Então, tenho, sim, algumas amigas, algumas conhecidas, minhas próprias familiares que me veem, né, como... vem o meu estilo de vida, vem a minha formação, o meu cuidado, e isso serve de inspiração para que elas também, né, dentro da área delas, sejam a melhor profissional, uma melhor filha, uma melhor esposa e por aí vai. Para quem é de longe, que é para quem é mais distante, quem não tem, às vezes, a intimidade, e às vezes não sou tanto de ficar postando também sobre a minha vida pessoal, mas ali no momento, né, da consulta, do consultório, eu procuro me transparecer, né, ser o mais transparente possível dentro do profissionalismo que a gente precisa, né, para que a paciente ela se sinta à vontade para questionar, para se inspirar, né, e costumo indicar tratamentos que, às vezes, e dar exemplos, né, pessoais também, que eu acho isso importante. Do que eu já passei, se a pessoa ela está diante de uma situação, como eu consegui contornar, né, aquela situação na minha vida. Então, esses exemplos, exemplificar ali, às vezes se torna muito... Traz o paciente, né, traz a pessoa para mais próximo, e aí eu consigo, de acordo com o que eu sou, né, como profissional, como pessoa, ir modificando também um pouquinho essa pessoa. Eu sempre bato na tecla que, hoje em dia, a medicina está tão avançada que uma das partes que ajudam a medicina ficar nesse patamar de um avanço colossal é, obviamente, o avanço da tecnologia. E o avanço da tecnologia é perceptível aos olhos de qualquer pessoa no mundo. E isso acaba fazendo com que inúmeras profissões passam a ter que conviver com a importância de enfatizarem a sua relevância no mundo, porque justamente por conta do avanço da tecnologia, hoje em dia é muito mais fácil do que outrora entrar na internet, pesquisar sobre um sintoma e o principal e o pior de tudo isso, se automedicar-se sem ter ali a exata noção do mal que essa pessoa pode estar fazendo para a própria vida. E você faz parte de uma área médica, e aí, saindo um pouco da Caroline Fernandes, médica, ginecologista, obstetra, mas a Carol, médica. Como é que você vê o avanço dessa tecnologia, de fato, perdão pela redundância, tão avançada, impactando diretamente no trabalho de vocês, médicos, e o quão fundamental é existir um debate, entre vocês, profissionais, para que vocês possam extirpar qualquer tipo de risco que pode ser gerado por parte de um paciente que vai na internet, se automedica, que acha que está com uma coisa, compra o remédio achando que é aquilo, mas na verdade é totalmente diferente. Enfim, como é que você vê esse mundo atual? E é algo muito prevalente, né? Então, temos aí... Não dá para negar que a tecnologia está aí ao alcance das nossas mãos. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um celular com internet. Sentiu qualquer coisa, a primeira coisa que faz é realmente pesquisar ali, procurar saber. E, assim, a tecnologia, ela vai te dar informação, né? E o que você vai fazer com aquela informação que ela te dá, aí é responsabilidade da pessoa, né? Isso como leiga mesmo, às vezes, e não é um assunto que às vezes ela domina, né? Igual, não é um médico que está ali interpretando. Então, essa interpretação, ela tem muitos vieses, ela tem muitos erros e podem, sim, prejudicar a vida, né, da pessoa. Se ela decide optar por, eu li isso, eu acho que é isso e vou tratar dessa forma. E, às vezes, ela vai postergando um diagnóstico ali, que se ela tivesse com aqueles mesmos sintomas, inicialmente procurado um médico para poder debater, para poder investigar e saber um pouquinho mais com o que está acontecendo, às vezes a interpretação levaria para um tratamento que, às vezes, é muito mais simples, muito mais eficaz, do que ficar tentando por recurso próprio, né, por conta própria ali. Então, o debate, a grande importância entre os médicos é que a gente precisa, entre nós mesmos,
difundir mais informação. Eu acho que a informação ela é tudo e informação de qualidade, né? Então, muitas das vezes as redes sociais elas estão aí justamente para isso, para a gente debater temas de grande relevância, né? E que consigam, às vezes, através de pequenos vídeos ou de pequenos posts, trazer o paciente para o consultório para que aí sim a gente consiga, dentre a nossa conversa, identificar as principais queixas e direcionar para um bom tratamento. Ainda nessa parte macro da sua profissão, não sei se você chegou a acompanhar nesse último final de semana a morte de um aspirante a fisiculturista, e ontem saiu o laudo médico e, em suma, né, viu que ele tinha ali uma predisposição genética a uma doença cardíaca e que, mediante ao abuso de esteroides anabolizantes que ele começou a fazer desde agosto do ano passado, isso aumentou ainda mais uma predisposição que ele já tinha de algo que poderia ocorrer de forma muito ruim na vida. E às vezes, infelizmente, o que acabou ocorrendo, ele acabou pagando com a própria vida. E nós sabemos que hoje em dia nós estamos vivendo a era, não só para esteroides anabolizantes, mas para inúmeras outras ações, onde as pessoas meio que perderam um receio e parece que tiraram das suas cabeças a importância de um diagnóstico e do acompanhamento médico. Estamos vendo aí a febre das canetas emagrecedoras. E hoje mesmo eu estava refletindo comigo mesmo. Eu falei, cara, é algo que está sendo tão difundido e que o resultado vem de uma forma tão rápida que não é possível que não exista. Quem dera a Deus que não tenha. Mas não existe almoço de graça. Esse povo não está emagrecendo de forma tão rápida, às vezes sem praticar atividade física. Isso lá na frente não é possível que não vai ter um almoço que vai ser pago. Enfim, qual o olhar de preocupação da Carol Fernandes, médica, acerca dessa população? Isso vale para jovens e também para os adultos. Sobre como as pessoas estão negando ou querendo não enxergar a importância de um médico em suas respectivas vidas. Eu acho que hoje a população em si está muito imediatista, né? Então, assim, elas querem o resultado e querem o resultado para ontem, né? Nem para hoje. Então, assim, quanto mais rápido a substância entregar para aquela pessoa o resultado que ela quer, mais ela, às vezes, acaba fechando os olhos para os efeitos colaterais e pensa apenas no benefício, né? A questão da caneta mesmo, né? Uma pessoa, eu quero perder peso, já tentei de tudo, já fiz dieta, já fiz exercício e nada adianta. A caneta, sim, para algumas pacientes, para algumas pessoas, ela é fundamental nesse start inicial, né, do emagrecimento, porque a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença, né, e ela causa consequências para a pessoa, né, de dislipidemia, problemas de coração, problemas venosos e por aí vai, problemas de fígado, sim, pâncreas, enfim, é uma doença sistêmica, né, e que a gente precisa ali combater através de alguns atos, e um deles é o emagrecimento, né? E a caneta, ela tem esse start inicial porque ela faz com que a pessoa perca o peso muito rápido, né? E aquilo ali vai se tornando uma bola de neve se ela não tem um acompanhamento. Porque muitas das vezes eu estou perdendo peso, não estou comendo como deveria comer, né? Porque reduz bastante, sim, o apetite. Então, às vezes, ela vai dar preferência. Eu estou sem fome, eu vou comer. Agora me deu um pouquinho de fome, eu vou comer e come uma bobeira, né? Não come um alimento saudável. E lá na frente também, às vezes, não pratica um exercício físico. Então, ela perde o peso, mas ela perde a massa muscular também. E a massa muscular é a massa que vai salvar a vida dela, né? Lá na frente, futuramente. Então, a que peso, né? Que esse emagrecimento rápido? Às vezes, uma sarcopenia lá na frente, uma osteoporose, coisa que agora a pessoa está bem, mas lá na frente ela vai ver os impactos daquela terapia, às vezes não recomendada ou não acompanhada, né? Então, quer fazer, né, o uso de algum tipo de substância, de algum tipo de reposição, que é muito comum dentro da minha área mesmo,
a reposição hormonal, né, dentro da menopausa, uma área que eu sou apaixonada mesmo. Então, assim, quer fazer o uso? Você pode fazer o uso, porque existem pessoas que não podem fazer o uso do hormônio, né? Então, como o rapaz mesmo, ele tinha uma predisposição genética, se às vezes ele tivesse feito algum exame antes, prévio, ele talvez não teria sido indicado para aquilo ali e possivelmente ele não teria o desfecho que teve, né? Então, assim, a pessoa saber sobre a sua saúde antes de começar qualquer terapia, né? E ter esse acompanhamento médico, independente da área, para poder ter tanto as orientações do benefício e sim trazer esse benefício para a sua vida, quanto saber, né, dos efeitos colaterais e como controlar esses efeitos colaterais quando possível e quais são os efeitos que às vezes podem serem irreversíveis, né, daquilo ali. Então, é pesar sempre risco-benefício de cada terapia, né, para ser utilizada ali, e o acompanhamento profissional ele é fundamental. Quando e quem é que nunca viu um profissional frustrado? E às vezes na sua mesma profissão você escuta esse profissional falando horrores da profissão que você também está inserida e pelo fato de você não estar vivendo a mesma realidade que ele ou ela, você para e pensa, mas como é que ele está falando isso? Não, isso nunca aconteceu comigo. E aí que vem o pensamento crítico e a autocrítica da gestão de carreira. A Caroline Fernandes, quando formou lá em 2018, qual que é a análise que você faz acerca da sua carreira e já fazendo relação com aquilo que você vive hoje? Como você classifica? De forma bem honesta, você imaginava estar onde você está? E aí, cara, eu falo não só profissionalmente falando, em tudo que a medicina pôde te proporcionar financeiramente, de bens materiais. Claro que a gente sabe que não é o mais importante. Mas o seu nome que você construiu na cidade. Enfim, como é que você analisa a sua gestão de carreira neste atual momento? Eu estou onde eu queria estar, né? Mas a gente sempre almeja mais, ampliar muito a nossa vida em si, seja do lado pessoal, né, com os nossos propósitos, quanto da parte profissional. Então, recentemente eu conquistei um sonho, que é me casar. Então, sempre tive esse sonho de infância. Sim. Então, assim, me casei recentemente, pretendo futuramente ter filhos. Então, essa parte pessoal, hoje eu estou muito bem realizada. Então, me vejo numa situação que lá atrás eu falei assim, nossa, está tão distante. E hoje eu já tenho essa palpável mesmo, né? Essa realidade. E do lado profissional, sempre, né, da questão de me especializar cada vez mais, de me dedicar cada vez mais para as minhas pacientes. Inicialmente, nunca é fácil a nossa trajetória. Hoje, e às vezes, quando a gente se forma, a gente sempre tem uma mente de comparação, né? De, às vezes, olhar para o colega já tem 5 anos de formado e virar assim, nossa, o colega já tem uma clínica, já tem aquilo. E eu estou lá atrás ainda, às vezes eu ainda estou dando plantão. Então, assim, essa comparação, querendo ou não, ela é inerente ao ser humano. Então, assim, evitar se comparar, porque cada pessoa tem seu tempo, né? De amadurecimento, de escolhas. E, às vezes, as escolhas que a pessoa vai fazendo, ela vai dando caminhos diferentes, né? E hoje eu sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz. Algumas eu tive que repensar, recalcular a rota e retornar para, às vezes, o meu ponto de partida para depois continuar caminhando de novo, né? E tenho orgulho de cada decisão que eu tomei ao longo da minha vida e porque cada uma delas me trouxe onde eu estou hoje. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo médica? Agora do consultório, né? Recentemente também comecei com o meu consultório. Antes eu estava só nos plantões, na clínica, e agora eu tenho um lugar que eu posso chamar de meu cantinho, né? Onde eu posso me dedicar um pouco mais para paciente, atender de uma forma com mais atenção, com mais tempo, uma qualidade melhor, né, de escuta daquela paciente, coisa que às vezes numa clínica ou correndo no plantão a gente não consegue essa relação médico-paciente
tão satisfatória, sabe? E eu acho que esse meu canto, esse meu jeito, que às vezes é o diferencial que eu busco para minha vida, né? Eu não quero estar ali apenas para poder fazer rotina. Eu vim para poder coletar meu preventivo, fazer minha mamografia de todo ano. Eu acho que isso é muito básico dentro da ginecologia. E eu acho que escutar a paciente, às vezes ela vai chegar para mim e vai falar assim, a maior parte das consultas é isso. Eu vim fazer minha rotina. E na hora que você começa a conversar com ela, doutora, mas eu percebi que eu estou dormindo mal, eu tenho tido um corrimento, eu tenho tido uma dor na relação que eu não tinha antes, eu estou sentindo que eu estou mais desanimada, mais cansada, minha rotina não mudou, continua tudo do mesmo jeito. Então, assim, esse olhar mais atento para a vida da mulher como um todo é algo que eu busco no meu atendimento e o consultório me permite isso. Pensando naquilo que você faz enquanto médica ginecologista e obstetra, as mulheres, às vezes, doutora, sofrem em silêncio? Muitas vezes, porque principalmente as mais velhas, que antes a informação ela não era tão difundida, né? E Sim. a rotina da mulher, ela era normal, banalizada, ou sua mãe sentia isso, sua avó sentia isso, todo mundo sente isso, toda mulher sente isso. E hoje em dia, com a informação que a gente tem, com a formação que eu tenho, a gente vê que não é bem assim, né? E a mulher, ela se permite também a falar, procurar, buscar mais informação, e com isso, isso impacta, né, nos relacionamentos dela com a família, com o marido, com os amigos, com as pessoas do trabalho, né? E isso é um gatilho para que, às vezes, ela busque esse conhecimento e essa interação maior, né? Das coisas que acontecem como ela, para ela buscar melhorar e ser a cada dia mais uma pessoa mais equilibrada, às vezes mais saudável, com mais energia, né? E pensando naquilo que todo mundo já fez, gosta e é saudável, faz bem para a saúde, que são as relações sexuais. E o seu trabalho ele atua de forma direta e importante na prevenção de alguma enfermidade que possa ocorrer e até mesmo na extirpação de algo que já está acontecendo, e justamente pelo fato da mulher sofrer em silêncio, ela acaba tendo ali um certo receio de confidenciar para o marido, para o namorado, para o ficante, para o noivo, enfim. O que pode acontecer nesses momentos tão íntimos que não acontecia e que a partir de um certo momento que começou a ocorrer, a mulher precisa procurar uma médica ginecologista obstetra para poder ver o que de fato tem acontecido. Isso vale para todo tipo de qualquer situação. Mas dentro da área em que você atua, o que acontece que não acontecia antes, que a pessoa, no caso a mulher, precisa recorrer a uma médica ginecologista obstetra? Então, qualquer alteração que ela perceber ali na região mesmo, né, genital da paciente, ou no corpo como um todo. É muito comum os corrimentos acontecerem, né? Às vezes um corrimento diferente do habitual, um corrimento às vezes de cheiro ruim, a dor, né, na relação que não é comum, às vezes uma dor abdominal mesmo durante a relação também, coisa que às vezes não era comum de acontecer e que chama atenção. Aparecimento às vezes de alguma lesão, de alguma verruga, alguma ferida na pele da região íntima, né? Isso pode acontecer, alguma bolha, né? Coisas que a gente precisa ficar bem atentas ali. A mulher ela precisa conhecer a sua região. E muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento, né? A educação feminina desde a infância, ela sempre é uma educação de menina senta de perninha fechada, menina não pode colocar a mãozinha ali, menina tem que brincar, roupinha sempre fechadinha. Então, assim, a mulher, ela às vezes cresce diante de uma sociedade e ela não conhece o seu próprio corpo. E as alterações, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é conhecer o que é normal no seu corpo.
né? O autoexame das mamas, por exemplo, ele não é esperado que a mulher ela vá encontrar uma alteração, mas se a mulher ela é habitualmente, ela faz a palpação das mamas, ela sabe o que que é normal na mama dela e a partir do momento que ela vê algo que está anormal, ela consegue procurar o atendimento. Então, da mesma forma que eu dei o exemplo das mamas, a mulher, às vezes, na região íntima, é colocar o espelhinho, olhar, tem alguma dúvida, tocar, passar a mão, saber consistência, saber as características, isso tudo é muito importante ali para a mulher. E, diante de qualquer alteração, procurar o ginecologista. Com certeza. Pensando naquilo que você construiu enquanto mulher e profissional, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim, doutora, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é pensar que cada livro que se preze, o livro propriamente dito, ele tem páginas e capítulos, bons e ruins, no mesmo livro. E a nossa vida enquanto ser humano é assim. Tem páginas e capítulos, bons e ruins. Só que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, enquanto seres humanos, Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a autoria e a propriedade de nós mesmos sermos os autores das páginas dos livros das nossas vidas. Então, todo dia, por exemplo, quando você acorda, você é uma espécie de uma caneta ou de uma tecla de um teclado e escreve e redige ali as páginas ou a página do livro da sua vida. Então, hoje, quando você acordou, você começou a escrever e está escrevendo uma página do livro da sua vida. E todo livro que se preze, doutora, tem páginas positivas e negativas. E enquanto seres humanos, como eu disse, nós podemos ter uma página em forma de um dia muito marcante, de um momento muito especial, de uma pessoa para lá de eterna e especial, e de momentos únicos e para lá de inovidáveis, né, que os argentinos falam, né, que são impossíveis de ser esquecidos. No livro da sua vida, neste ano você viveu um capítulo que é o mais importante, sobretudo quando a gente pensa na formação de uma família, que é o matrimônio do casamento. O que significou o seu casamento para a sua história de vida? Eu acho que ele foi o ápice ali, né, do que eu buscava. Eu sempre tive em mente, desde criança, aquele intuito de crescer, de me casar dentro da igreja, de ter uma família para chamar de minha. Então, foi a cerejinha do bolo, né? Que o start que eu precisava para conquistar a minha família, né? E começar a construir a minha família. Então, o meu casamento, ele foi isso. Ele foi a cerejinha do bolo, do que estava faltando ali para me poder ter uma pessoa com quem eu possa contar, né? Que está ali comigo a cada momento, independente de momentos bons, de momentos ruins. Uma pessoa que veio para somar mesmo, né? Na minha vida. E eu acho que casamento é isso, né? Então, foi uma cerejinha do bolo aí na minha vida pessoal e que esse bolo ele consiga, né, agora futuramente gerar frutos aí. No livro da sua vida, o que representa a página chamada Simone? Simone é inspiração, né? É uma pessoa que desde de criança sempre foi um exemplo para mim de mulher que batalha, de mulher que corre atrás dos seus sonhos, que corre atrás das coisas que ela almeja mesmo para a família, né? Então é minha inspiração. Dona Dorinha. Dona Dorinha é uma guerreira. Dona Dorinha é minha avó paterna, e ela foi uma mulher que se casou com meu avô muito jovem, herdou 4 filhos, né, do meu avô. Então, ela mesma muito jovem já foi mãe muito cedo desses 4 e logo na sequência depois teve outros filhos, né? Então, eu tenho aí, acho que são 12 tios no total.
Então, é uma mulher que sempre foi muito presente dentro de casa, aquela vozona mesmo, que gosta de sentar, que gosta de tomar chá, que gosta de tomar um café, que traz as pessoas, que gosta de receber bem. Então, é um exemplo também para mim. Todos nós temos momentos e períodos marcantes na nossa vida, mas algumas pessoas possuem dias que delimitam uma nova forma de viver aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, o que significa o dia 3 de novembro de 2022 para a sua história de vida? O renascimento, né? Foi um dia muito marcante na minha vida e que me fez repensar a minha trajetória, né? De escolhas que eu tinha feito, de situações que eu estava e que me fez ver que a vida ela é um nada, né? De repente você pode estar no seu auge, pode estar muito bem, e no outro dia você pode nem estar aqui, né? Então, o dia 3 de novembro foi esse marco para mim, de retornar às minhas raízes, de repensar o que eu era como pessoa mesmo, né, Caroline, o que eu estava fazendo com a minha vida, onde eu estava, e aí eu falo que esse dia marcou, né, porque me reaproximou muito de Deus, coisa que eu estava um pouco afastada, sempre tive minha criação católica, muito dentro da igreja, e que me permiti sair, não que eu tenha abandonado a religião, mas eu já não estava com tanta intensidade entregue para a religião naquele momento, estava em outro estado, em outra cidade, com outros amigos, eu estava recomeçando e construindo uma vida, né, em outro lugar, e de repente tudo vira e fala, poxa, o mais importante não está aqui onde eu estou, o mais importante está lá em Minas, está em Valadares, eu quero recalcular a rota, eu quero voltar, mesmo que eu comece do zero de novo, eu quero estar próximo de pessoas que para mim são muito importantes. E foi justamente nesse retorno para Valadares que pessoas, né, da minha formação abriram as portas para mim aqui na cidade para começar o trabalho, tanto no hospital quanto na clínica. E foi nesse processo de reconstrução da Caroline que eu conheci meu marido, né? Então, ele também fez parte e fundamental ali dessa minha reestruturação como mulher, como filha, como profissional. O que significa para você ser médica ginecologista e obstetra? Significa conseguir ter o cuidado, né, que outras especialidades não conseguem ter frente à mulher em si, né? A mulher moderna, ela vive num estágio de que ela tem que dar conta tanto do lado profissional quanto do pessoal e acaba que ela fica, de uma certa forma, sobrecarregada, né? E ser ginecologista, eu sou como se fosse um clínico da mulher, né? É aquele médico que a mulher ela vai todo ano, que ela consegue construir uma relação ali médico-paciente bacana, que ela consegue levar os anseios. Então, ser ginecologista é algo que me realiza muito desse contato próximo e de poder ajudar a mulher a se tornar uma pessoa cada vez melhor, como pessoa e como mulher em si. Defina a sua vida com uma palavra. Difícil. É difícil? É difícil. Não tenho como descrever minha vida em uma palavra. Eu acho que quando a gente pensa assim, em uma palavra, várias coisas passam pela nossa mente, né? Da definição da minha vida. E não tem uma coisa que chame mais atenção do que outra. Defina a sua história de vida com uma frase. Superação. Aí sim, uma palavra só, né? Eu vim de uma família que sempre me incentivou muito a lutar. Então, venho de uma escola pública que sempre tive também que me superar. Quando passei para a rede privada, novamente superação. Quando passei na faculdade,
deixar tudo, né, aqui o conforto, o comodismo do meu lar para poder abraçar uma nova jornada e de novo me superar e voltar e me superar de novo. Então a superação é algo que é bastante assim na minha vida. Defina essa conversa com uma palavra. Gratificante, porque me faz me fez recordar, né, algumas situações que às vezes se eu tivesse em casa eu não recordaria e conseguir olhar para essa situação, né, para essas situações em si com gratidão. Então é gratidão a palavra. E eu fico totalmente grato de poder ter tido a oportunidade maravilhosa de ter imortalizado a sua maravilhosa história de vida. Obrigado mais uma vez, doutora. Parabéns por ser quem você é e parabéns, acima de tudo, por ter construído quem você é nos tempos atuais e será sempre assim, não só enquanto filha, esposa, neta, mas principalmente enquanto médica. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer, né, estar aqui com você, compartilhar um pouquinho mais e é isso. Obrigado mais uma vez, doutora. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade com mais uma história a ser eternizada aqui no Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares. Um grande abraço e até a próxima.